Poderia um homem condenado à morte, ao nascer, reescrever o destino do mundo? Como é possível que a lenda de um bebê abandonado, salvo por uma cadela, narrada séculos depois por Heródoto, ecoe de forma tão assustadora a história de outros fundadores de impérios, de Sargão da Acádia a Moisés dos Hebreus? A história do Império Persa não começa com o estrondo de exércitos, mas com o sussurro de uma profecia e o choro de uma criança. No coração do planalto iraniano, Astíages, rei dos Medos, sonhou que de sua filha, Mandane, nasceria uma videira que cobriria toda a Ásia. Aterrorizado, ele a casou com um persa de status inferior e ordenou que seu neto, Ciro, fosse morto assim que nascesse. Mas o carrasco, movido por algo que poderia ser piedade, ou talvez um cálculo frio, entregou o menino a um pastor. Lendas são a argamassa com que as nações constroem suas fundações. A verdade, no entanto, é sempre mais brutal. Ciro cresceu entre os persas, um povo vassalo dos Medos, sentindo o peso do jugo de seu avô. Ele não era um pastor iluminado, mas um príncipe exilado, nutrindo uma ambição forjada na humilhação. A revolta não foi um ato espontâneo, foi uma obra de engenharia política. Ciro unificou as tribos persas, uma confederação desorganizada de guerreiros, não com promessas de ouro, mas com a miragem de algo muito mais poderoso, a liberdade. Ele lhes ofereceu um destino. A guerra contra os Medos foi uma aposta desesperada. De um lado, o exército imperial de Astíages, veterano, bem equipado, arrogante em sua certeza de vitória. Do outro, uma horda de pastores e montanheses armados com mais coragem do que aço. A batalha de Passárgada não foi decidida pela tática, mas pela psicologia. Ciro, segundo as crônicas, posicionou as mulheres e crianças persas atrás de suas linhas, transformando a batalha em uma defesa de seus próprios lares. Lutar não era mais uma questão de lealdade a um líder, mas de sobrevivência da própria família. Foi um golpe de gênio ou de desespero, talvez ambos. Os Medos, acostumados a esmagar rebeliões, encontraram uma resistência fanática, uma muralha humana que se recusava a ceder. O império que existia há gerações começou a ruir em um único dia. Mas a verdadeira genialidade de Ciro se revelou na vitória. Ele capturou seu avô, Astíages, mas não o executou. Ele não humilhou os nobres Medos, mas os integrou a seu governo. Ele fundiu os dois povos, transformando conquistados em parceiros. Um império não se constrói sobre cadáveres, mas sobre alianças. Ciro compreendeu isso antes de qualquer outro. Ele não estava criando um reino persa, mas algo novo, um estado onde Medos e persas compartilhariam o poder. Foi o primeiro vislumbre de uma ideia que abalaria o mundo antigo, um império multicultural, unido não pelo medo, mas por um propósito comum. A videira do sonho de Astíages estava de fato começando a crescer. O que é mais valioso para um governante? Um exército invencível ou uma ideia pela qual as pessoas estão dispostas a morrer voluntariamente? Ciro havia garantido a lealdade de seu povo, mas o mundo ao redor era um tabuleiro de xadrez, de reinos antigos e poderosos, cada um convencido de sua própria eternidade. Ao oeste, estendia-se o reino da Lídia, governado pelo lendário rei Creso, um homem tão rico que seu nome se tornou sinônimo de fortuna. Creso observava a ascensão do jovem rei persa com uma mistura de desprezo e nervosismo. Buscando orientação, ele enviou mensageiros ao mais famoso oráculo do mundo, em Delfos, na Grécia. A resposta da Pítia foi classicamente ambígua. Se Creso cruzar o rio Alis, destruirá um grande império. Creso, cego pela arrogância, interpretou a profecia
como um sinal verde para a guerra. Ele não percebeu que o império a ser destruído era o seu próprio. Os oráculos raramente oferecem respostas, eles apenas refletem as ambições de quem pergunta. A guerra que se seguiu foi um choque de titãs, uma colisão entre o poder estabelecido do ouro lídio e a nova e voraz energia persa. A campanha foi um desastre para Creso desde o início. Ciro era um mestre da guerra não convencional, um estrategista que pensava fora dos padrões rígidos da época. A Batalha de Timbra se tornou uma lenda da tática militar. Sabendo que a cavalaria lídia era superior, Ciro executou uma manobra que beirava o absurdo. Ele reuniu todos os camelos de sua comitiva, montou-os com guerreiros e os posicionou na vanguarda de seu exército. Os cavalos lídios, não familiarizados com o cheiro e a aparência dos camelos, entraram em pânico. A temida cavalaria de Creso se desintegrou em caos, fugindo do campo de batalha antes mesmo que o combate principal começasse. Foi uma vitória da astúcia sobre a força, uma demonstração de que a mente mais afiada é a arma mais mortal. Creso fugiu para sua capital, Sardes, uma fortaleza considerada inexpugnável. Ele esperava resistir a um longo cerco, tempo suficiente para que seus aliados egípcios e babilônios viessem em seu socorro. Mas Ciro não lhe deu esse tempo. Ele descobriu um ponto fraco nas muralhas, uma trilha íngreme que a guarnição lídia considerava intransponível. Um destacamento persa escalou a falésia durante a noite e abriu os portões da cidade. Sardes caiu em 14 dias. Ciro, mais uma vez, demonstrou uma clemência chocante para a época. Ele poupou a vida de Creso, transformando o rei derrotado em seu conselheiro. Por que poupar um rival que poderia se tornar um foco de rebelião? Porque Ciro não colecionava inimigos, ele colecionava conhecimento. Com a Lídia subjugada, restava apenas uma grande potência no crescente fértil, a Babilônia, a joia da Mesopotâmia, a maior e mais rica cidade do mundo conhecido. Seus muros eram tão altos e espessos que se dizia que poderiam resistir a qualquer cerco. O rio Eufrates corria através de seu centro, garantindo um suprimento inesgotável de água. Conquistar a Babilônia pela força parecia impossível. Então, Ciro decidiu conquistá-la pela mente. Ele iniciou uma campanha de propaganda sem precedentes. Seus agentes se infiltraram na cidade, espalhando histórias sobre a piedade de Ciro e a impiedade do rei babilônio Nabonido, que havia negligenciado o culto ao deus principal da cidade, Marduk. Ciro se apresentou não como um conquistador, mas como um libertador, o escolhido de Marduk para restaurar a ordem e a tradição. Ele prometeu aos povos subjugados pelos babilônios, incluindo os judeus exilados, o direito de retornar às suas terras e reconstruir seus templos. Ele travou uma guerra de ideias, e essa guerra foi mais eficaz do que qualquer ariete. Em 539 a.C., o exército persa chegou aos portões da Babilônia. Não houve um cerco sangrento. Não houve batalha. Os portões se abriram. As fontes babilônicas afirmam que os próprios cidadãos, liderados pelo sacerdócio de Marduk, saudaram Ciro como seu salvador. Dentro da cidade, Ciro realizou seu ato mais revolucionário. Ele não permitiu saques. Ele não impôs sua própria religião. Em vez disso, ele foi ao templo de Marduk e prestou homenagem ao deus local. E então, ele emitiu um decreto, preservado para a posteridade, em um pequeno cilindro de argila. O cilindro de Ciro é talvez o documento mais notável da antiguidade. Nele, o rei persa declara a liberdade de religião para todos os povos do império, proíbe a escravidão e o trabalho forçado, e afirma o direito dos povos deportados
de retornarem às suas casas. Era a primeira carta de direitos humanos da história, escrita mais de 2 milênios antes da Magna Carta ou da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Ciro não era um democrata no sentido moderno, mas ele entendeu um princípio fundamental do poder. A lealdade comprada com liberdade é infinitamente mais forte do que a obediência imposta pelo medo. Ele estava construindo um império sobre uma fundação radicalmente nova. Ele não destruía culturas, ele as patrocinava. Ele não suprimia deuses, ele os honrava. O império que ele forjou se estendia agora do Mar Egeu às fronteiras da Índia, um mosaico de povos, línguas e religiões, governado por um rei que se intitulava não conquistador, mas libertador. O mundo nunca tinha visto nada parecido. O experimento persa havia começado. Mas manter um império tão vasto e diverso seria um desafio ainda maior do que criá-lo. Ciro, o Grande, deixara para seus sucessores não apenas um território, mas uma filosofia. Uma filosofia que seria testada pelo fogo, pelo veneno e pela ambição sem limites de homens que herdaram seu trono, mas não necessariamente sua sabedoria. A ascensão de Ciro foi meteórica e quase mística. Mas o que ele realmente criou? Um império destinado a durar, ou apenas o reflexo da genialidade de um único homem? A resposta a essa pergunta definiria o destino de milhões. Diga-nos o que você acha. A grandeza de Ciro foi um projeto político cuidadosamente calculado ou um golpe de sorte histórico? Deixe seu comentário abaixo. Estamos curiosos para saber sua opinião. Ciro morreu em batalha, lutando contra tribos nômades nas fronteiras orientais de seu império, uma morte apropriada para um rei guerreiro. Seu filho, Cambises II, herdou um império que era o maior que o mundo já vira, mas ele também herdou um fardo: como governar um território tão colossal, habitado por dezenas de povos diferentes. A resposta persa foi uma combinação de engenharia, burocracia e força bruta. Para conectar seu vasto domínio, eles criaram a Estrada Real, uma artéria de pedra e cascalho que se estendia por mais de 2.500 quilômetros, de Susa, no coração da Pérsia, a Sardes, na costa do Egeu. Ao longo desta estrada, postos de revezamento foram estabelecidos a cada 25 quilômetros. Nesses postos, mensageiros descansados e cavalos frescos estavam sempre de prontidão. Este sistema, chamado Angarium, era o serviço postal mais rápido do mundo antigo. Heródoto, o historiador grego, escreveu com admiração: nem a neve, nem a chuva, nem o calor, nem a escuridão da noite impedem que esses correios concluam suas etapas designadas com a máxima velocidade. O império era mantido unido não apenas por exércitos, mas por informações que se moviam mais rápido do que qualquer boato ou rebelião. Era a internet da Idade do Ferro, uma rede que permitia ao Rei dos Reis, em Persépolis, saber o que estava acontecendo nos confins de seu império em questão de dias, não meses. Mas havia uma grande potência do mundo antigo que ainda permanecia independente, um prêmio que até mesmo Ciro não havia reivindicado: o Egito. A terra dos faraós, com sua história milenar, sua riqueza incalculável e seus deuses misteriosos, era um desafio irresistível para Cambises. Ele queria provar que era um conquistador digno de seu pai. Em 525 a.C., ele liderou um exército massivo através do deserto do Sinai. A conquista do Egito foi brutal e eficiente. Na Batalha de Pelúsio, Cambises, segundo uma história provavelmente apócrifa, mas reveladora, usou uma tática de guerra psicológica tão cruel quanto brilhante. Sabendo que os egípcios reverenciavam os gatos como animais sagrados associados à deusa Bastet,
Ele ordenou que seus soldados pintassem gatos em seus escudos e, supostamente, colocassem gatos e outros animais sagrados na frente de suas linhas de ataque. Os soldados egípcios, apavorados com a perspectiva de ferir os animais divinos, hesitaram. Os persas massacraram-nos. Verdade ou não, a história ilustra a reputação de Cambises, um governante pragmático e implacável, disposto a usar qualquer meio para atingir seus fins. Ele se coroou faraó, adotando os títulos tradicionais egípcios, mas seu governo foi marcado por conflitos. As fontes gregas, principalmente Heródoto, pintam Cambises como um tirano louco e sacrílego. Dizem que ele zombou dos rituais egípcios, esfaqueou o touro sagrado Apis e mergulhou no alcoolismo e na paranoia. O poder absoluto pode deixar de corromper até mesmo o mais sábio dos homens? A versão grega da história é no mínimo suspeita. É provável que seja propaganda escrita por um povo que se tornaria o inimigo mortal da Pérsia. As evidências egípcias sugerem uma história mais complexa. Cambises parece ter tentado, a princípio, seguir a política de tolerância de seu pai, mas ele enfrentou uma oposição ferrenha do poderoso e imensamente rico sacerdócio egípcio, que via os persas como usurpadores estrangeiros. As ações de Cambises, como a redução dos fundos destinados aos templos, podem ter sido não atos de loucura, mas movimentos políticos calculados para minar o poder de seus rivais. Ele era um déspota ou um reformador incompreendido? A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. O poder isola, e o governo de uma terra estrangeira e hostil certamente aumentou a pressão sobre o rei persa. Enquanto ele estava atolado nos assuntos do Egito, uma notícia catastrófica chegou da Pérsia. Um homem chamado Gaumata, um mago-medo, havia se passado por seu irmão Bardia, que Cambises havia assassinado secretamente anos antes e reivindicado o trono. Todo o império, da Báctria à Jônia, se levantou em apoio ao impostor. O grande experimento de Ciro estava à beira do colapso. Cambises correu de volta para a Pérsia para esmagar a rebelião, mas o destino interveio. Enquanto montava em seu cavalo, ele acidentalmente se feriu na coxa com sua própria espada. O ferimento infeccionou e em poucas semanas o conquistador do Egito estava morto. Ele não deixou herdeiros. O império estava sem líder, nas mãos de um usurpador e mergulhado no caos. A morte de Cambises e a ascensão do misterioso Gaumata mergulharam o império na sua primeira grande crise existencial. Quem era esse impostor? Um oportunista inteligente ou a peça de uma conspiração muito maior? E quem, entre a nobreza persa, ousaria desafiá-lo? A resposta viria de um ramo colateral da família real aquemênida, de um jovem nobre chamado Dário. A história de como ele tomou o poder é um conto de conspiração, assassinato e propaganda magistral, uma história que ele mesmo faria questão de imortalizar em pedra para que o mundo inteiro a visse. O Império de Ciro, nascido de uma revolução, estava prestes a ser salvo por um golpe de Estado sangrento. A era da conquista idealista havia terminado. A era da política de poder implacável estava prestes a começar. O trono persa não era mais um símbolo de libertação, mas um prêmio a ser conquistado com uma adaga no escuro. A estrutura de poder que Ciro construiu provou ser frágil, dependente da força e da sabedoria de um único homem. Sem ele, as forças centrífugas começaram a rasgar o império. A questão não era mais como governar o mundo, mas se o mundo persa conseguiria sobreviver a si mesmo. O império estava em chamas. As províncias se rebelavam uma após a outra, cada uma proclamando sua independência.
O caos reinava. E no centro de tudo, em um palácio em Susa, sentava-se o mago Gaumata, o falso Bardia. Ele era popular entre o povo, pois havia concedido uma remissão de impostos de 3 anos e isenção do serviço militar. Ele estava desmantelando a estrutura de poder que Ciro e Cambises haviam construído, favorecendo os medos em detrimento dos persas. Para a elite persa, isso era inaceitável. 7 homens, todos membros das famílias mais nobres da Pérsia, decidiram agir. Seu líder era um jovem de 28 anos chamado Dário, um parente distante da linhagem principal dos Aquemênidas. Ele era um oficial de alto escalão, na guarda pessoal de Cambises, os imortais. Dário não era um idealista como Ciro. Ele era um pragmático de sangue frio, um homem que via o império não como uma filosofia, mas como sua herança de direito. A conspiração foi ousada e extremamente arriscada. Os 7 conspiradores cavalgaram até a fortaleza, onde Gaumata estava residindo, abriram caminho à força pelos guardas e invadiram os aposentos do usurpador. O que se seguiu foi uma luta brutal e desesperada no escuro. Dário e seus homens mataram Gaumata e seus seguidores mais próximos. Eles então saíram para as ruas, exibindo a cabeça do mago, e incitaram um massacre de todos os magos medos que puderam encontrar. Foi um golpe de estado violento, um ato de terror calculado para esmagar qualquer oposição. Mas tomar o poder foi a parte fácil. Mantê-lo seria quase impossível. Com a morte de Gaumata, o império não se acalmou. Ele explodiu. 19 rebeliões eclodiram simultaneamente em todo o território. Babilônia, Susiana, Média, Armênia, Pártia, quase todas as principais províncias declararam sua independência, cada uma liderada por um rei local que afirmava ser o verdadeiro herdeiro de algum antigo trono. Dário se viu diante de uma tarefa hercúlea. Ele era um rei sem reino, um general com um império em papel. O que se seguiu foi um dos anos mais sangrentos e notáveis da história militar. Dário marchou com seu pequeno exército de leais de um extremo ao outro do império, lutando 19 batalhas em um único ano. Ele era incansável, implacável e brilhante. Ele esmagou os rebeldes babilônios, empalou seus líderes e destruiu parcialmente as muralhas da cidade. Ele derrotou os medos, os elamitas, os armênios, um por um. Ele não ofereceu clemência. Ele fez de cada vitória um exemplo aterrorizante. Ele era um mestre da guerra psicológica, usando o medo como sua principal arma. Os gregos construíram uma democracia para os poucos escolhidos e os persas um império para todos. A história mostrou que ambas as ideias eram frágeis demais para as ambições humanas. Dário estava reconstruindo o império não com a tolerância de Ciro, mas com fogo e espada. Para justificar suas ações e solidificar seu direito ao trono, Dário encomendou uma das peças de propaganda mais impressionantes da história, a inscrição de Berristum, em um penhasco remoto na moderna província de Kermanshah, no Irã. Ele ordenou que seus escultores gravassem um relevo gigante e um texto trilingüe, em persa antigo, elamita e babilônio. O relevo o mostra como um rei vitorioso, com o pé sobre o corpo de Gaumata, enquanto 9 reis rebeldes, derrotados, estão amarrados diante dele. O texto é sua autobiografia, sua versão dos eventos. Nele, Dário se apresenta como o escolhido do grande deus Ahura Mazda, o restaurador da ordem, o herdeiro legítimo que salvou o império do caos e da mentira. Ele detalha cada rebelião, cada batalha, cada execução. A inscrição é uma obra-prima de relações públicas reais, uma mensagem para a posteridade
esculpida em pedra, a uma altura que a tornava quase ilegível do chão, mas visível para os deuses e para a história. Era uma declaração de poder, um aviso para qualquer um que ousasse desafiá-lo. Dário não era apenas um rei. Ele era o instrumento da vontade divina, ou pelo menos foi assim que ele quis ser lembrado. Ele havia salvado o império da desintegração, mas o preço foi uma brutalidade sem precedentes. Com o império pacificado à força, Dário se revelou um administrador tão genial quanto era um general. Ele percebeu que a força sozinha não poderia manter um império tão diverso unido para sempre. Ele reorganizou o território em cerca de 20 províncias, ou satrapias, cada uma governada por um sátrapa ou governador. Mas para evitar que os sátrapas se tornassem muito poderosos, ele criou um sistema de freios e contrapesos. Cada sátrapa era vigiado por um comandante militar e um tesoureiro, que se reportavam diretamente ao rei. Além disso, inspetores especiais, conhecidos como os olhos e ouvidos do rei, viajavam pelo império, fazendo auditorias surpresa e relatando qualquer sinal de corrupção ou deslealdade. Ele padronizou pesos e medidas, estabeleceu um sistema tributário fixo e introduziu a primeira moeda imperial unificada, o dárico de ouro, que se tornou a moeda de reserva do mundo antigo. Ele continuou a construção de estrada e canais, incluindo um que ligava o Nilo ao Mar Vermelho. E para simbolizar o poder e a glória de seu renovado império, ele iniciou a construção de uma nova capital cerimonial, um lugar que os gregos chamariam de Persépolis, a cidade dos persas. Não era apenas uma cidade, mas uma declaração em pedra, um microcosmo do império, onde delegações de todos os povos subjugados viriam para prestar homenagem e oferecer tributos ao Rei dos Reis. Dário não apenas salvou o império, ele o recriou à sua imagem, ordenado, eficiente e absolutamente controlado. O sonhador Ciro havia sido substituído pelo burocrata Dário. Dário, o Grande, consolidou um império que se estendia da Índia à Líbia, do Cáucaso à Etiópia. Ele era o governante mais poderoso da terra, mas nas fronteiras ocidentais de seu vasto domínio, em um aglomerado de pequenas e turbulentas cidades-estado, na costa do Mar Egeu, uma nova ameaça estava surgindo. Eram os gregos jônios, parentes dos atenienses e espartanos do outro lado do mar. Eram um povo teimoso, amante da liberdade, que se ressentia do domínio persa. O império de Dário, que havia sobrevivido a uma guerra civil cataclísmica, estava prestes a colidir com uma ideia ainda mais perigosa do que qualquer exército rebelde: a ideia de democracia. O choque entre o maior império do mundo e a pequena península de mentes brilhantes e lanças afiadas era inevitável. E esse choque mudaria o curso da história ocidental para sempre. O fogo que começaria nas cidades jônicas da Ásia Menor logo se espalharia, ameaçando consumir o próprio coração da Grécia e testando a máquina de guerra persa como nunca antes. Dário, o organizador, teria que se tornar Dário, o conquistador, mais uma vez. Dário salvou o império do colapso através de uma campanha de terror e de uma reorganização genial. Mas quem ele realmente era? Um salvador divinamente inspirado que restaurou a ordem ou um usurpador impiedoso que roubou um trono que não era seu por direito? A história é escrita pelos vencedores, mas talvez você veja de outra forma. Deixe sua opinião nos comentários. Dário foi um herói ou um vilão? A faísca que acendeu a conflagração foi pequena, quase insignificante. Em 499 a.C., as cidades gregas da Jônia, na costa da atual Turquia, levantaram-se em revolta contra o domínio persa. A rebelião
foi liderada por Aristágoras, o tirano de Mileto, um oportunista, que viu na revolta uma chance de salvar sua própria pele de uma expedição militar fracassada que ele havia convencido os persas a patrocinar. Buscando apoio, ele viajou para a Grécia continental. Em Esparta, ele foi rechaçado. Os espartanos, pragmáticos e isolacionistas, não tinham interesse em lutar por gregos do outro lado do mar. Mas em Atenas, ele encontrou Milpulso um público mais receptivo. A jovem democracia ateniense, sentindo um parentesco com seus irmãos jônios e talvez temendo ser o próximo alvo da expansão persa, concordou em enviar uma pequena força de 20 navios. Foi uma decisão que teria consequências cataclísmicas. A força combinada de jônios e atenienses marchou para o interior e capturou Sardes, a capital da satrapia persa da Lídia. Eles não conseguiram tomar a cidadela, mas durante o caos, um incêndio começou e a cidade baixa foi completamente destruída. Para os gregos, foi uma vitória audaciosa. Para Dário, foi um insulto intolerável. A queima de Sardes foi um tapa na cara do rei dos reis. Ele, o governante de um império sobre o qual o sol nunca se punha, havia sido humilhado por uma cidade de comerciantes e filósofos. Diz a lenda que ele ficou tão furioso que ordenou-te a um servo que repetisse 3 vezes a cada refeição: Mestre, lembra-te dos atenienses. A vingança se tornou sua obsessão. A retaliação persa foi lenta, mas esmagadora. Ao longo de 6 anos, o exército e a marinha persa metodicamente esmagaram a revolta jônica, cidade por cidade. A última fortaleza, Mileto, foi sitiada, capturada e arrasada. Seus homens foram mortos e suas mulheres e crianças vendidas como escravas. Foi uma lição brutal sobre o custo da desobediência. Mas para Dário, punir os jônios não era suficiente. O verdadeiro culpado, a cidade que havia ousado enviar navios para queimar uma de suas capitais, era Atenas. Em 490 a.C., Dario lançou uma expedição punitiva através do Egeu. Não era uma invasão em grande escala, mas uma força-tarefa naval projetada para punir Atenas e sua aliada, Erétria, e instalar um tirano pró-persa no poder. A frota persa, composta por cerca de 600 navios, transportando talvez 25.000 soldados de infantaria e cavalaria, varreu as ilhas Cíclades e rapidamente capturou e destruiu Erétria. O caminho para Atenas estava aberto. O exército persa desembarcou na Baía de Maratona, uma planície costeira a cerca de 42 quilômetros a nordeste da cidade. Era o local perfeito para o emprego de sua superior cavalaria. A notícia da queda de Erétria e do desembarque persa em Maratona lançou Atenas em pânico. Um corredor, Fidípides, foi enviado em uma corrida desesperada de 240 quilômetros até Esparta para pedir ajuda. Os espartanos concordaram, mas disseram que não poderiam marchar até a lua cheia, devido a um festival religioso. Atenas estava sozinha. Os atenienses e seus únicos aliados, os plateenses, reuniram um exército de cerca de 10.000 hoplitas, cidadãos soldados armados com longas lanças e pesados escudos de bronze. Eles marcharam para a Maratona e bloquearam as saídas da planície, tomando uma posição defensiva nas colinas. Por vários dias, os dois exércitos se observaram. Os persas, confiantes em seus números e em sua cavalaria, esperavam que os gregos atacassem. Os gregos, em menor número e aterrorizados com a reputação do invencível exército persa, não ousavam deixar as terras altas. O impasse foi quebrado por uma decisão audaciosa. Os comandantes gregos, liderados por Milcíades, que conhecia as táticas persas por ter servido em seu exército, decidiram atacar. Eles haviam notado
que a cavalaria persa, sua maior ameaça, estava estranhamente ausente. Talvez estivesse sendo embarcada nos navios para um ataque direto a Atenas. Era agora ou nunca. Milcíades enfraqueceu o centro de sua linha e reforçou as alas. Ele, então, ordenou que seus hóplitas avançassem. Pela primeira vez na história, um exército grego atacou correndo para minimizar o tempo sob a chuva de flechas persas. A visão de 10.000 homens em armaduras de bronze correndo em sua direção deve ter sido aterrorizante. O centro grego, mais fraco, cedeu sob a pressão da melhor infantaria persa, mas as alas gregas, mais fortes, esmagaram seus oponentes e então se voltaram para dentro, envolvendo o corpo principal do exército persa em um movimento de pinça. O que se seguiu foi um massacre. Presos em uma armadilha, os persas entraram em pânico, sua disciplina ruiu. Eles quebraram a formação e fugiram em desordem de volta para seus navios, perseguidos implacavelmente pelos gregos. Segundo Heródoto, os gregos perderam apenas 192 homens. As perdas persas foram estimadas em mais de 6.000. Foi uma vitória impressionante, quase inacreditável. Uma pequena milícia de cidadãos havia derrotado uma força expedicionária do maior império do mundo. Maratona não foi apenas uma batalha, foi um terremoto psicológico. Para os persas, foi um revés humilhante, uma mancha em sua aura de invencibilidade. Para os atenienses, foi a prova de que seu sistema democrático e seu espírito de liberdade eram superiores ao despotismo oriental. A vitória lhes deu uma autoconfiança que alimentaria sua idade de ouro. A lenda de que Fidípides correu de Maratona a Atenas para anunciar a vitória. Alegrai-vos, nós vencemos. Antes de cair morto, é provavelmente uma invenção posterior, mas captura a magnitude do evento. A ameaça persa havia sido repelida, mas não eliminada. Dário, ao receber a notícia da derrota, ficou ainda mais determinado a esmagar a Grécia. Ele começou a preparar uma invasão massiva, uma campanha para apagar a Grécia do mapa. Mas uma revolta no Egito e sua própria morte, em 486 a.C., adiaram seus planos. A tarefa de vingar a honra persa recairia sobre seu filho e sucessor, Xerxes. A Batalha de Maratona não foi o fim da guerra, foi apenas o fim do começo. O mundo continha a respiração. A maior invasão que a antiguidade já vira estava prestes a ser desencadeada. A preparação de Xerxes para a invasão da Grécia foi uma das maiores empreitadas logísticas da história antiga. Por 4 anos, o Império mobilizou seus vastos recursos. Engenheiros construíram depósitos de suprimentos ao longo da rota de avanço na Trácia. Um canal foi escavado através do istmo do Monte Athos para que a frota não tivesse que arriscar a navegação perigosa, onde uma frota anterior havia sido destruída por uma tempestade. E na obra de engenharia mais espetacular de todas, 2 pontes de barcos foram construídas sobre o Helesponto, o estreito que separa a Ásia da Europa. Heródoto afirma que o exército de Xerxes contava com mais de 5 milhões de homens, um número claramente exagerado. Estimativas modernas mais sóbrias sugerem entre 100.000 e 300.000 soldados, mas mesmo esse número representava o maior exército já reunido até então. Era uma força multinacional, com contingentes de todas as partes do império, persas e medos em suas armaduras reluzentes, babilônios, assírios, indianos com seus arcos de bambu, etíopes vestidos com peles de leão e citas com seus machados de batalha. A frota que o acompanhava contava com mais de 1.200 navios de guerra. Em 480 a.C., esta força colossal cruzou o Helesponto e começou sua marcha lenta e inexorável em direção à Grécia. Era menos um exército
e mais uma nação em movimento. A intenção de Xerxes não era apenas punir Atenas, era anexar toda a Grécia ao Império Persa. Diante desta ameaça existencial, as cidades-estado gregas, normalmente divididas por rivalidades mesquinhas, formaram uma aliança defensiva sem precedentes sob a liderança de Esparta. Mas mesmo unidas, elas estavam em desvantagem numérica desesperadora. A estratégia grega era usar a geografia a seu favor, bloqueando o avanço persa em passagens estreitas, onde sua superioridade numérica seria negada. A primeira linha de defesa foi escolhida em um desfiladeiro costeiro estreito, no norte da Grécia, chamado Termópilas, que significa portões quentes. Enquanto a frota grega tentaria bloquear a marinha persa no estreito de Artemísio, um pequeno exército grego, liderado pelo rei espartano Leônidas e seus 300 guarda-costas de elite, os Esparciatas, juntamente com alguns milhares de outros aliados gregos, tentaria deter o exército terrestre de Xerxes. Leônidas sabia que era uma missão suicida. Um oráculo havia previsto que ou Esparta seria destruída ou um rei espartano teria que morrer. Ele escolheu seu destino e o de seus homens. Por 3 dias, a pequena força grega resistiu aos ataques frontais massivos do exército persa. Os imortais, a elite da infantaria persa, foram enviados, mas não conseguiram quebrar a parede de escudos e lanças gregas. A fama dos guerreiros espartanos se mostrou justificada. O avanço persa foi paralisado. A vitória grega parecia possível, mas a traição selou seu destino. Um morador local, chamado Efialtes, mostrou aos persas um caminho secreto através das montanhas que contornava a posição grega. Quando Leônidas percebeu que estava sendo cercado, ele ordenou que a maior parte do exército grego recuasse. Ele e seus 300 espartanos, juntamente com 700 téspios que se recusaram a partir e 400 tebanos mantidos como reféns, permaneceram para lutar até a morte. Sua última resistência foi um ato de sacrifício calculado. Foi um suicídio heróico, mas também uma manobra estratégica que comprou um tempo precioso para o resto da Grécia se preparar e que criou uma lenda que inspiraria a resistência grega. Eles lutaram até que suas lanças se quebrassem, e então lutaram com espadas e depois com as mãos e os dentes. No final, todos foram mortos. Xerxes, furioso com as pesadas perdas que os espartanos lhe infligiram, ordenou que o corpo de Leônidas fosse encontrado, decapitado e crucificado. Foi um ato de fúria que violou os costumes persas de honrar um adversário valente e um sinal da frustração do rei dos reis. Com as Termópilas forçadas, o caminho para o sul estava aberto. A Grécia Central foi invadida, Atenas foi evacuada. A frota e o exército se retiraram para o istmo de Corinto. Xerxes marchou para Atenas e, em um ato de vingança pela queima de Sardes, incendiou a cidade e destruiu seus templos, incluindo a Acrópole. Aos olhos de Xerxes, sua missão estava cumprida. Atenas havia sido punida, mas a guerra estava longe de terminar. O líder ateniense, Temístocles, um político brilhante e astuto, havia convencido seus concidadãos a abandonar sua cidade e depositar sua fé na muralha de madeira de sua frota. Ele atraiu a marinha persa para uma armadilha. A Batalha de Salamina foi o ponto de virada da guerra. Temístocles enganou Xerxes, enviando um falso desertor para lhe dizer que a frota grega estava em pânico e planejando fugir durante a noite. Ele sugeriu que Xerxes bloqueasse as saídas do estreito de Salamina, onde a frota grega estava ancorada, para garantir uma vitória decisiva. Xerxes, caindo na armadilha, ordenou que sua frota, maior e mais pesada,
entrasse nas águas confinadas do estreito. Ele assistiu da costa, sentado em um trono de ouro, esperando testemunhar o aniquilamento final dos gregos. Mas no espaço apertado, a superioridade numérica persa se tornou uma desvantagem. Seus navios não conseguiam manobrar. Eles se chocavam uns com os outros, criando um engarrafamento caótico. Os navios gregos, mais leves e ágeis, os triremes, atacaram com ferocidade. Eles abalroaram e afundaram centenas de navios persas. Foi uma vitória grega, esmagadora e decisiva. A marinha persa foi destruída como uma força de combate eficaz. Para Xerxes, foi um desastre. Sem o controle do mar, ele não podia mais garantir o abastecimento de seu enorme exército terrestre. Ele percebeu que a guerra estava perdida. Deixando um exército de ocupação na Grécia sob o comando de seu general Mardônio, Xerxes se retirou com o resto de suas forças de volta para a Ásia. O colapso psicológico no acampamento persa foi total. A aura de poder divino do Rei dos Reis havia sido quebrada. No ano seguinte, em 479 a.C., o exército grego combinado, liderado pelos espartanos, aniquilou o exército de Mardônio na Batalha de Plateias, pondo fim à invasão persa de uma vez por todas. A grande vingança do rei havia terminado em uma catástrofe humilhante. O império, pela primeira vez, havia sido derrotado de forma decisiva. Suas ambições na Europa foram frustradas, e as sementes de seu próprio declínio lento e inexorável foram plantadas. A guerra com a Grécia marcou uma virada. O império parou de se expandir. A energia que antes era direcionada para a conquista agora se voltou para dentro. O período que se seguiu não foi de declínio imediato, mas de uma longa e luxuosa estagnação. Foi uma idade de ouro para a arte e a arquitetura persa. As grandes capitais, Susa e, especialmente, Persépolis, foram adornadas com palácios e salões de audiência de uma magnificência de tirar o fôlego. Os relevos de Persépolis mostram um império em paz e prosperidade, com delegações de todos os cantos do mundo trazendo tributos ao Rei dos Reis. Mas sob essa fachada de ordem e riqueza, uma podridão começava a se instalar. O poder real começou a se afastar do monarca e a se concentrar nas mãos de cortesãos, eunucos e, acima de tudo, das mulheres da casa real. O harém, antes simplesmente os aposentos das esposas e concubinas do rei, tornou-se um viveiro de intrigas políticas. Rainhas-mães ambiciosas, como a lendária e cruel Parisates, esposa de Dário II, manobravam para colocar seus filhos favoritos no trono, tecendo teias de conspiração e assassinato. Eunucos, que tinham acesso íntimo aos aposentos reais e muitas vezes controlavam a administração do palácio, tornaram-se figuras de imenso poder, agindo como primeiros ministros não oficiais, chefes de espionagem e, por vezes, assassinos. A corrupção se espalhou pelas satrapias. Os sátrapas, longe dos olhos do rei, governavam como monarcas virtuais, acumulando fortunas pessoais e exércitos particulares. A lealdade ao império foi substituída pela lealdade a facções e indivíduos. O ouro persa tornou-se a principal ferramenta da política externa. Em vez de enviar exércitos, os reis persas agora enviavam subornos, financiando uma cidade-estado grega contra a outra, mantendo a Grécia dividida e fraca. Era uma política cínica e eficaz a curto prazo, mas demonstrava uma fraqueza fundamental. O império não tinha mais a vontade ou a capacidade de impor sua vontade pela força. A degeneração atingiu o próprio coração do poder. Xerxes, o homem que havia liderado a maior invasão da história, terminou seus dias em decadência, dedicando-se a projetos de construção e intrigas de harém.
Em 465 a.C., ele foi assassinado em seu próprio quarto, vítima de uma conspiração liderada por Artabano, o comandante de sua guarda pessoal, e o eunuco Aspamitris. O assassinato de Xerxes desencadeou uma sangrenta luta pelo poder que resultou na morte de seu filho mais velho e na ascensão de seu filho mais novo, Artaxerxes, o primeiro. A partir de então, o assassinato se tornou uma ferramenta política comum na corte persa. Uma sucessão de governantes fracos e ineficazes ocupou o trono, muitas vezes como meros fantoches nas mãos de sátrapas poderosos ou conselheiros da corte. O império ainda era imensamente rico e poderoso, uma superpotência que nenhum inimigo externo ousava desafiar diretamente. Mas seu coração estava envenenado pela traição e pela paranoia. A adaga de um assassino no escuro de um corredor do palácio havia se tornado uma ameaça maior do que qualquer exército inimigo. O gigante estava doente, e a doença vinha de dentro. O império, após a humilhação na Grécia, mergulhou em um luxo estonteante, mas também em uma teia de venenos e traições. O poder parecia mais seguro, mas era apenas uma ilusão. O que você acredita que enfraquece mais um grande poder? Uma derrota militar humilhante em uma fronteira distante ou a corrosão lenta e silenciosa da corrupção em seu próprio palácio? Compartilhe sua escolha nos comentários. Sua perspectiva é valiosa. A fraqueza interna do império, oculta sob a fachada de poder e opulência, foi exposta ao mundo de forma dramática por um evento extraordinário, a Expedição dos 10.000. A história, contada em detalhes pelo historiador e soldado Xenofonte em sua obra Anábase, é uma das maiores sagas de aventura e sobrevivência da história. No final do século V a.C., o império foi novamente dilacerado por uma guerra civil. Ciro, o jovem e o ambicioso irmão mais novo do rei Artaxerxes, o segundo, era o sátrapa da Ásia Menor. Ele desprezava seu irmão, a quem considerava fraco e ilegítimo, e planejava tomar o trono para si. Para isso, ele reuniu um grande exército, incluindo um corpo de elite de mais de 10.000 mercenários gregos, em sua maioria veteranos da Guerra do Peloponeso. Os hoplitas gregos eram considerados a melhor infantaria pesada do mundo, e Ciro acreditava que eles seriam a chave para sua vitória. Ele os enganou, dizendo-lhes que a expedição era contra uma tribo rebelde na Pisídia. Somente quando estavam nas profundezas do território persa, ele revelou seu verdadeiro objetivo: marchar sobre a Babilônia e derrubar o rei dos reis. Os gregos, longe de casa e sem outra opção, concordaram em continuar, atraídos por promessas de enormes recompensas. Em 401 a.C., os dois exércitos se encontraram na Batalha de Cunaxa, não muito longe da Babilônia. A batalha foi um paradoxo. A ala direita do exército de Ciro, onde os mercenários gregos estavam posicionados, esmagou completamente a ala esquerda do exército do rei. Os gregos venceram sua parte da batalha de forma decisiva, mas no centro, Ciro, o jovem, em um ato de imprudência, viu seu irmão Artaxerxes e partiu para um ataque direto. Ele conseguiu ferir o rei, mas foi cercado e morto. Com a morte de seu líder, o exército rebelde se desintegrou. Os gregos, no entanto, permaneceram invictos em seu setor do campo de batalha. Eles haviam vencido, mas sua causa estava perdida. De repente, eles se viram em uma situação impossível. Um pequeno exército de pouco mais de 10.000 homens, abandonado a mais de 1.500 quilômetros de casa, no coração do maior e mais hostil império do mundo. Seus aliados persas os haviam abandonado. Eles estavam cercados por inimigos. A liderança persa, liderada pelo astuto sátrapa Tissafernes,
ofereceu-lhes uma trégua e prometeu escoltá-los em segurança para fora do império, mas era uma armadilha. Tissafernes convidou os generais gregos para uma conferência e os assassinou a sangue frio. Os persas acreditavam que, sem seus líderes, o exército grego, desmoralizado, se renderia ou seria facilmente destruído. Eles subestimaram a resiliência e a capacidade de auto-organização dos gregos. Em vez de entrar em pânico, os soldados gregos elegeram novos generais entre si, incluindo o próprio Xenofonte, e então eles começaram a marchar. Sua jornada para o norte, em direção ao Mar Negro, é uma das maiores epopeias da história militar. Eles marcharam através de desertos escaldantes e montanhas nevadas, lutando contra exércitos persas, atravessando rios furiosos e enfrentando tribos guerreiras hostis que os atacavam constantemente com táticas de guerrilha. Eles eram uma democracia em marcha, uma cidade-estado móvel, tomando decisões em assembleias abertas. Eles superaram a fome, o frio extremo e o desespero. A marcha dos 10.000 foi um desastre para a propaganda persa. Um pequeno exército grego havia marchado impunemente pelo coração do império, derrotando todas as forças enviadas contra eles e escapando. E a Anábase de Xenofonte, quando publicada na Grécia, foi uma revelação. Ela expôs a fraqueza militar e política do Império Persa. Mostrou que, embora o império fosse vasto e rico, seu exército, com exceção de alguns regimentos de elite, era de baixa qualidade e incapaz de deter um corpo determinado de hoplitas profissionais. A história mostrou que o colosso tinha pés de barro. A invulnerabilidade do império era um mito. A jornada terminou quando os sobreviventes, exaustos, finalmente alcançaram uma colina com vista para o Mar Negro. O grito que ecoou por suas fileiras tornou-se lendário. Talata, Talata, o mar. O mar, eles haviam conseguido. Eles estavam em casa. Para a Pérsia, a passagem dos 10.000 foi um alarme ensurdecedor. Ela demonstrou a superioridade da infantaria grega e plantou uma ideia perigosa nas mentes dos líderes gregos. Se 10.000 mercenários podiam desafiar o rei dos reis em seu próprio território, o que um exército grego unificado poderia fazer? A lição não foi perdida para um jovem príncipe que crescia no reino semibárbaro da Macedônia, ao norte da Grécia. A Anábase se tornaria um de seus livros de cabeceira. O nome do príncipe era Alexandre. A expedição dos 10.000 havia traçado um mapa para a futura conquista do Império Persa. A contagem regressiva para a destruição do Império havia começado. As últimas décadas do Império Aquemênida foram um período de crepúsculo febril. O gigante envelhecido ainda era formidável, mas sofria de doenças crônicas que o consumiam por dentro. A mais persistente dessas doenças era o Egito. A terra dos faraós nunca aceitou totalmente o domínio persa. Revoltas constantes eclodiam no Vale do Nilo, muitas vezes com o apoio de mercenários gregos financiados pelos inimigos da Pérsia. Por quase 60 anos, durante o século IV a.C., o Egito conseguiu manter sua independência, tornando-se um dreno constante nos recursos e na atenção do império. Reconquistar o Egito tornou-se uma obsessão para os reis persas, um teste de sua legitimidade e poder. Enquanto isso, na Grécia, a Pérsia continuava sua política de dividir para governar. Através da chamada Paz do Rei, o império atuou como árbitro nas disputas intermináveis entre Esparta, Atenas e Tebas. O ouro persa, não os soldados persas, agora ditava o equilíbrio de poder no Egeu. Os sátrapas persas na Ásia Menor agiam como patronos e manipuladores, contratando exércitos de mercenários gregos e jogando as cidades gregas umas contra as outras.
Era uma demonstração de poder diplomático, mas também um reconhecimento tácito de que uma conquista militar direta não era mais viável. O império governava pelo cheque, não pela espada. O poder corrompe, mas a ausência de poder corrompe absolutamente. A corte persa permanecia um ninho de víboras de intrigas e assassinatos. A sucessão raramente era pacífica. Em meio a esse lento declínio, surgiu uma figura de força e brutalidade aterrorizantes. Artaxerxes, o terceiro, apelidado de Oco. Ele chegou ao trono em 358 a.C., após uma série de assassinatos que eliminaram a maioria de seus irmãos. Artaxerxes, o terceiro, era um tirano determinado a restaurar o poder do império através do terror. Ele executou centenas de parentes para garantir que não houvesse rivais para seu trono. Ele era um homem de energia implacável, um retrocesso aos dias de Dário, o Grande, mas sem sua visão administrativa. Ele liderou pessoalmente seus exércitos e esmagou rebeliões na Fenícia e em Chipre com uma crueldade calculada. Sua maior conquista foi a reconquista do Egito em 343 a.C. Ele saqueou templos, profanou locais sagrados e impôs um regime de terror sobre a terra conquistada. Por um breve momento, parecia que Artaxerxes, o terceiro, havia revertido o declínio. O império, mais uma vez, estendia-se do Indo ao Nilo, unido pelo medo de seu governante sanguinário. Mas o terror é uma fundação frágil para um império. Em 338 a.C., Artaxerxes, o terceiro, foi envenenado por seu eunuco e primeiro-ministro, Bagoas, um homem tão ambicioso e cruel quanto seu mestre. Bagoas se tornou o fazedor de reis, colocando um governante fantoche no trono apenas para matá-lo alguns anos depois. Finalmente, em 336 a.C., Bagoas elevou ao trono um membro distante da família real, um homem chamado Dário, o terceiro. Dário, o terceiro, era, segundo as fontes, um homem honrado, corajoso e de boa aparência, mas indeciso e um estrategista medíocre. Ele não era o homem para enfrentar a tempestade que se formava no oeste. Enquanto a Pérsia se afogava em seus próprios venenos palacianos, um novo poder havia surgido no norte da Grécia. Filipe, segundo da Macedônia, um gênio militar e diplomático, havia unido a Grécia sob seu domínio, à força. Ele criou o exército mais formidável do mundo, combinando a falange macedônia com a cavalaria pesada. E ele tinha um plano: liderar um exército panhelênico em uma grande guerra de vingança contra a Pérsia, para libertar as cidades gregas da Ásia Menor e punir o império pelos pecados de Xerxes. Em 336 a.C., no mesmo ano em que Dário, o terceiro, subiu ao trono, Filipe, segundo, foi assassinado. O grande projeto parecia ter morrido com ele, mas seu filho de 20 anos, Alexandre, herdou seu trono, seu exército e sua ambição. Alexandre não era apenas um rei. Ele era uma força da natureza, um homem que acreditava ser descendente de Aquiles e que estava destinado a conquistar o mundo. A calma sinistra antes da tempestade havia terminado. O jovem rei macedônio cruzou o Helesponto em 334 a.C. com um exército de menos de 50.000 homens para desafiar um império que poderia, teoricamente, mobilizar 1 milhão. A colisão entre o velho e cansado gigante persa e o jovem e faminto predador macedônio seria breve, brutal e decidiria o destino do mundo por séculos. A invasão de Alexandre foi como um raio. Ele não deu tempo ao Império Persa para mobilizar seus vastos recursos. Na Batalha do Grânico, ele derrotou um exército de sátrapas locais e abriu caminho para a libertação das cidades gregas da Ásia Menor.
A primeira grande confrontação com o próprio rei dos reis, Dário, o terceiro, ocorreu em 333 a.C., na Batalha de Isso. Dário havia reunido um exército enorme, superando em muito o de Alexandre. Mas ele escolheu lutar em um campo de batalha estreito, uma planície costeira entre as montanhas e o mar, onde sua superioridade numérica foi neutralizada. Alexandre, vendo a posição de Dário no centro do exército persa, liderou sua cavalaria de elite, os companheiros, em uma carga suicida, diretamente contra ele. A infantaria persa lutou bravamente, mas, quando viram seu rei fugir do campo de batalha, em pânico para salvar sua própria vida, sua moral desmoronou. O exército persa se desintegrou. Foi uma vitória macedônia impressionante. Alexandre capturou a família de Dário, sua mãe, sua esposa e suas filhas, mas as tratou com o maior respeito, um ato de cavalheirismo que aumentou sua reputação. Em vez de perseguir Dário, Alexandre se moveu para o sul, metodicamente conquistando as cidades costeiras da Fenícia para neutralizar a marinha persa. Ele então entrou no Egito, onde foi saudado como um libertador e coroado faraó. Enquanto isso, Dário, o terceiro, tentava desesperadamente negociar. Ele ofereceu a Alexandre metade de seu império e a mão de sua filha em casamento. A resposta de Alexandre foi lendária. Não pode haver dois sóis no céu. Ele queria tudo. O confronto final ocorreu em 331 a.C., na planície de Gaugamela, perto da antiga Nínive. Dário havia aprendido com seu erro em Isso. Ele escolheu um campo de batalha vasto e plano, perfeito para sua cavalaria e suas bigas com lâminas. Ele reuniu um exército ainda maior, possivelmente com mais de 200 mil homens de todos os cantos do império. Era a última grande aposta do Império Aquemênida. A Batalha de Gaugamela é uma obra-prima tática, o auge do gênio militar de Alexandre. Enfrentando um exército que se estendia por quilômetros, ele avançou com sua linha em um ângulo oblíquo, atraindo a melhor cavalaria persa para as alas. No momento crucial, quando uma brecha se abriu no centro persa, Alexandre liderou novamente uma carga devastadora diretamente contra Dário. E mais uma vez, Dário, o terceiro, entrou em pânico e fugiu. A fuga do rei selou o destino do império. A resistência organizada entrou em colapso. Gaugamela foi o fim. O Império Aquemênida, que havia dominado o mundo por mais de 2 séculos, foi destruído em uma única tarde. As grandes capitais se renderam sem luta. Alexandre entrou na Babilônia como um libertador, assim como Ciru havia feito 2 séculos antes. Ele marchou para Susa e tomou posse do tesouro imperial, uma fortuna inimaginável. E então ele foi para o coração simbólico do império, Persépolis. Após permitir que suas tropas saqueassem a cidade, Alexandre ordenou que os grandes palácios de Xerxes fossem incendiados. Foi um ato de vingança pela queima de Atenas? Uma brincadeira de bêbado durante uma festa, como algumas fontes sugerem? Ou foi um ato de cálculo político frio, um sinal para o mundo de que a dinastia Aquemênida havia acabado e uma nova era, a Era de Alexandre, havia começado? Dário, o terceiro, fugiu para o leste perseguido por Alexandre, mas ele nunca teve a chance de uma última resistência. Ele foi traído e assassinado por seus próprios nobres, liderados pelo sátrapa Besso, que esperava ganhar o favor de Alexandre. Alexandre encontrou o último rei, Aquemênida, morrendo em uma carroça, abandonado na beira da estrada. Ele o cobriu com seu próprio manto e prometeu vingar sua morte. Ele caçou e executou Besso, não como um aliado, mas como um regicida. O império estava morto, mas sua ideia, sua estrutura, seu legado não desapareceram.
Alexandre, o conquistador, tornou-se Alexandre, o sucessor. Ele se casou com uma princesa persa e incentivou seus soldados a se casarem com mulheres persas e adotou muitos dos costumes da corte persa para o desgosto de seus veteranos macedônios. Ele sonhava em fundir as culturas grega e persa em um novo império helenístico. O império de Ciro não foi apagado, foi absorvido, transformado e disseminado pelo seu conquistador. As estradas, a burocracia, o sistema de satrapias, tudo foi adotado e adaptado. O grande experimento persa de um Estado multicultural e universal não morreu com Dário, o terceiro. Ele simplesmente mudou de mãos, plantando as sementes para os impérios romano, bizantino e além. A videira do sonho de Astíages havia sido podada, mas suas raízes eram profundas e continuariam a crescer de novas e inesperadas maneiras. Alexandre queimou Persépolis para apagar a memória do império. Mas 2 milênios e meio depois, as ideias de Ciro sobre direitos humanos e um Estado tolerante parecem mais modernas do que nunca. Então diga-nos, qual você acha que é a verdadeira herança de um império? A chama ofuscante de sua queda dramática ou a voz silenciosa de suas ideias que ecoa através dos séculos? Escreva sua resposta nos comentários. Sua opinião é importante